Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam com todos. Hoje a nossa leitura e meditação é do livro do profeta Jeremias, capítulo 31. O profeta Jeremias, no capítulo 31, traz uma palavra de restauração da nação e também falará sobre a nova aliança. Todo lamento do povo será transformado em júbilo. Israel e Judá serão assegurados do amor de Deus e do seu propósito em tornar a reuni-las. Dos versos 1 ao 22, encontramos a promessa de restauração do reino do norte de Israel. Pois aqueles que permaneceram no reino do norte depois da queda de Samaria em 722 a.C. e a subsequente deportação por Sargão II, recebem aqui a promessa de vida renovada. Jeremias encara o cativeiro de Israel como nova passagem pelo deserto, tendo como referência o Êxodo. Versos de 1 ao 3. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as famílias de Israel, e eles serão meu povo. Assim diz o Senhor, o povo que escapou da morte achou favor no deserto. Quando Israel buscava descanso, o Senhor lhe apareceu no passado, dizendo, eu a amei com amor eterno, com amor leal a atraí. Deus atrairá novamente seu povo do exílio a si, com misericórdia, compaixão e amor, pois o seu amor é eterno. O Senhor promete restauração em várias áreas da vida de seu povo. Aqueles que plantarem colherão os frutos novamente para si, de acordo com o verso 5. Os reinos do norte e do sul estarão novamente unidos nessa expectativa de restauração e Israel retornará ao culto puro do Senhor, que se perdeu quando da divisão do reino. Verso 6. Porque vai chegando o dia em que os sentinelas gritarão nas colinas de Efraim, venham e subamos a Sião, a presença do Senhor, do nosso Deus. Dos versos 7 ao 14 é o registro do futuro retorno jubiloso de Israel, que retornará arrependido e restaurado no favor divino, numa posição de destaque entre os seus vizinhos. Verso 7. Assim diz o Senhor, cantem de alegria por causa de Jacó, gritem, exaltando a principal das nações, proclamem e deem louvores dizendo, o Senhor salvou o seu povo, o remanescente de Israel. O arrependimento ordenado ao reino do norte em Jeremias 3,12 resultará na volta de um Israel penitente. Jeremias 13, verso 12. Vai e proclame esta mensagem para os lados do norte. Volte ao infiel Israel, declara o Senhor. Não mais franzirei a testa cheio de ira contra vocês, pois eu sou fiel, declara o Senhor. Não ficarei irado para sempre. Até os cegos, as grávidas, aleijados, todos aqueles com dificuldades de viajar serão trazidos para a Palestina. Esse segundo êxodo de uma terra de cativeiro também será caracterizado por rios que brotam de rochas. Quando eles voltarem, Deus cuidará deles como um pai que zela pelo bem-estar dos seus filhos, como um pastor que cuida do seu rebanho. Verso 9. Voltarão com choro, mas eu os conduzirei em consolações. Eu os conduzirei às correntes de água por um caminho plano, onde não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é o meu filho mais velho. A prosperidade do Senhor retornará ao seu povo, a alegria, as festas, as danças. As ofertas abundantes aos sacerdotes refletirão a produtividade da terra. Verso 14. Satisfarei os sacerdotes com fartura e o meu povo será saciado pela minha bondade, declara o Senhor. Quando colocamos as prioridades certas nas nossas vidas, certamente seremos abençoados. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Dos versos 15 ao 22, vemos a lamentação do povo e a compaixão divina. A referência a Raquel, mãe de José e Benjamim, de quem as principais tribos do Reino do Norte descendiam, aparece porque seu túmulo ficava perto de Ramá, a uns quilômetros ao norte de Jerusalém. O profeta fala como se seu espírito estivesse lamentando a deportação dos seus descendentes em 722 a.C. Versículo 15. Assim diz o Senhor, ouve-se uma voz em Ramá, pranto e amargo choro. É Raquel que chora por seus filhos e recusa ser consolada, porque os seus filhos já não existem. Mateus, no capítulo 2, no verso 18, ele cita esse versículo, não como cumprimento de profecia, mas como tipo em relação à matança das crianças por Herodes. Na restauração, Deus lhes enxugará dos olhos todas as lágrimas. Israel, porém, agora disciplinado, seguirá as recomendações de Deus, cujo jugo é agradável quando carregado adequadamente.
Versículo 19. De fato, depois de desviar-me, eu me arrependi. Depois que entendi, bati no meu peito. Estou envergonhado e humilhado porque trago sobre mim a desgraça da minha juventude. Como um filho pródigo que retorna, Efraim, e lembre-se que Efraim é um sinônimo de Israel, veria o amor de Deus sendo derramado sobre si em abundância. Verso 20. Não é Efraim o meu filho querido, o filho em que tenho prazer? Cada vez que eu falo sobre ele, mais intensamente me lembro dele. Por isso meu coração por ele anseia, tenho por ele grande compaixão, declara o Senhor. No verso 21, vemos que apesar de Israel ter obedecido a outros senhores, Deus ainda a considerava sua noiva. Na nova aliança, Deus descerá até o nível em que está o seu povo, limitando-se a um ponto em que este possa se assegurar nele. Na encarnação de Cristo, essa situação se torna realidade pela frase: e o verbo se fez carne, João capítulo 1, versículo 14, pois Deus se fez o que nós somos para fazer de nós o que Ele é. Aleluia. Dos versos 23 ao 30, é tratada a felicidade dos dias futuros. No futuro, as pessoas usarão novamente uma linguagem que caracterizar Judá e Jerusalém como lugar de retidão e espiritualidade verdadeira. Verso 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: quando eu os trouxer de volta do cativeiro, o povo de Judá e de suas cidades dirá novamente: o Senhor a abençoe, ó morada justa, ó monte sagrado. Depois de aprendidas as lições da apostasia, Deus aumentará a produtividade do povo e dos seus filhos em uma terra florescente e atarefada. Verso 27. Virão dias, diz o Senhor, em que semearei na comunidade de Israel e na comunidade de Judá, homens e animais. Em Ezequiel capítulo 36, verso 11, encontramos essa promessa de multiplicação. Multiplicarei os homens e os animais, e eles serão frutíferos e se tornarão numerosos. Tornarei a povoá-los como no passado, e farei vocês prosperarem mais do que antes, e então vocês saberão que eu sou o Senhor. O provérbio popular do verso 29 reflete o ceticismo dos exilados que achavam que Deus os estava condenando injustamente por circunstâncias que não eram culpa sua. Jeremias rejeita essa ideia, mostrando que no futuro as pessoas serão julgadas por seus próprios pecados. Verso 30. Ao contrário, cada um morrerá por causa do seu próprio pecado. Os dentes de todo aquele que comer uvas verdes se mancharão. Dos versos 31 ao 34 é firmada a nova aliança. A aliança mosaica não será suficientemente flexível para a nova época da graça divina e por isso terá de ser substituída. A nova aliança será inscrita profundamente na vontade dos israelitas, que lhe obedecerão por escolha e não mais por obrigação. A apostasia será substituída por uma atitude de fidelidade a Deus e a nação nunca mais servirá a nenhuma outra. A nova aliança, aos olhos de Jeremias, seria do espírito e não da letra, e brotaria livremente das profundidades do ser humano em resposta à misericórdia divina. O perdão e a reconciliação oferecidos por Deus causariam profunda gratidão nos israelitas arrependidos, além de uma compreensão mais ampla das obrigações da comunhão espiritual com Deus. Uma aliança externa gloriosa tinha sido feita através de Moisés. Este acordo provou ser ineficaz através dos séculos, mas isso se devia às falhas dos israelitas e não à natureza da aliança. Verso 33. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Dos versos 35 ao 37, o Senhor reafirma a continuação de Israel. A ordem fixa dos corpos celestiais reflete a imutabilidade de Deus. Somente o Criador do universo poderia cumprir uma promessa tão firme como a que se segue. Versos 35 e 36. Assim diz o Senhor, aquele que designou o sol para brilhar de dia, que decretou que a lua e as estrelas brilhem de noite, que agita o mar para que as suas ondas rujam, o seu nome é o Senhor dos Exércitos. Somente se esses decretos desaparecerem de diante de mim, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Esses decretos nada mais são do que as leis da natureza que conhecemos, e sabemos que somente Deus é capaz de destruí-las. Os versos finais de 38 ao 40 falam da promessa de restauração de Jerusalém, de tal forma que ela será edificada e expandida a ponto de incluir até mesmo lugares considerados imundos, como vimos em capítulos passados. Depois do cumprimento dessa promessa, nunca mais Jerusalém será destruída. O amor de Deus por um Israel desviado é um tema constante e apaixonante em todo o livro.
Vemos um Deus que não desiste do seu povo, mesmo depois de lhes darem as costas. Ele permaneceu e permanece os amando. Portanto, nada pode nos separar do amor de Deus, como o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos. Romanos 8, versos 38 e 39. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que bendito amor, aleluia. Que Deus os abençoe e até amanhã, se Deus quiser, com apenas o capítulo 32 do livro do profeta Jeremias.